Vamos então às informações do esporte. Carlos Ferreira, chega junto, bom dia. Bom dia, Márcio Lins, bom dia, meus amigos. Série C teve bola rolando ontem à noite, hein? Então, a pergunta que a gente faz logo, né? Foi bom ou ruim para Remo e Paysandu? Indiferente. Não mudou nada. Não mudou nada. O Operário ganhou do Aparecidense por 1-0. Foi o jogo de ontem à noite. Como a Aparecidense é lanterna do campeonato, portanto está lá embaixo, não mudaria até porque perdeu, né? E o Operário está acima de Remo e Paysandu. Então o que mudou é que o Operário subiu para a vice-liderança do campeonato, passou do São Bernardo. Está ali abaixo somente do Amazonas. O São Bernardo está naquela situação que a gente falou, né? Começou muito bem, agora já começa a patinar um pouco mais, né? E nós vamos ter, nessa segunda virada da primeira fase, muitas situações assim, de times que estão lá em cima e que vão ter queda, e times que estão embaixo, que vão subir, né? Dos nossos aqui, nós estamos vendo o Remo dando bons sinais, afinal de contas, vem numa sequência de 6 rodadas pontuando, apesar da frustração que houve no sábado. E o Paysandu, que vem de vitória sobre o Floresta, que tem patinado no campeonato, hoje tem uma grande missão. E isso, na 15ª posição, o Paysandu hoje tem a oportunidade de tentar somar pontos na competição. Em João Pessoa, o Papão vai enfrentar o Botafogo da Paraíba. Foram 8 dias para o Paysandu tirar bom proveito. Entre treinos e descanso, viagem para João Pessoa. Fizemos uma semana bem trabalhada com o professor Marquinhos. Eu tenho certeza que viemos aqui com uma perspectiva muito grande de pontuar fora de casa, né? Buscar nossa primeira vitória. Eu tenho certeza que com o empenho de todo o grupo, a gente pode sair daqui vitorioso e dar um salto na tabela. A vitória na última rodada quebrou uma sequência de 5 jogos sem vencer na temporada e tirou o Paysandu da zona do rebaixamento. Para trazer mais alívio na tabela, o Papão vai em busca de um feito inédito nesta edição do Campeonato Brasileiro, o de trazer 3 pontos como visitante. A expectativa é as melhores possíveis, né? Eles também não vem numa situação muito boa na tabela, mas a gente vem 4 jogos já sem perder, pontuando. Eu tenho certeza que com uma vitória a gente possa dar um salto, a gente pode chegar melhor posição na tabela. Para o duelo contra o Botafogo, o time não vai contar com o atacante Vinícius Leite e o meia Robinho. Ambos foram expulsos na vitória por 2-1 contra o Floresta. Detalhe, eles já estavam no banco de reservas. O Paysandu tem uma das piores defesas da competição. Como visitante, a equipe levou 10 gols em 4 jogos. A gente vem melhorando a cada jogo, né? Se a gente for ver nossos últimos 4 jogos, eu acho que tivemos poucos gols sofridos. Mas no dia a dia a gente vem trabalhando, se cobrando. Eu tenho certeza que daqui para frente vai dar tudo certo e a gente vai buscar o êxito do clube, que é o acesso, não só o acesso como o título. O retrospecto entre as duas equipes pela Série C é bem equilibrado desde 2020. 2 vitórias para cada lado e 2 empates. O Belo fez apenas 5 gols como mandante na atual edição e em nenhum jogo conseguiu marcar 2 vezes em João Pessoa. Boa notícia para o Paysandu tentar tirar proveito. Nos ajuda, né? Sabemos que é um time muito qualificado, mas a gente veio trabalhando durante a semana, produzir bem, sair com resultado positivo e somar mais 3 pontos e, se Deus quiser, chegar no G8 e produzir mais ainda para a competição. Curioso observar o seguinte, o Botafogo está a 4 rodadas sem vencer, mas nessas 4 rodadas ele tem 3 empates e 1 derrota. O Paysandu está a 4 rodadas sem perder, com 3 empates e 1 vitória. É um dado bem positivo para o Paysandu, mas entendo que o dado mais positivo para o Paysandu, Márcio, é o seguinte: foi seguramente a melhor preparação do Paysandu para um jogo oficial nesta temporada. Porque não é que tenha sido maravilhosa, é porque vinha sendo uma sequência de jogos sem o devido intervalo de um jogo para o outro, de um time extremamente desgastado, desarrumado e emocionalmente abalado. Então era tudo muito contrário. O Paysandu vem agora de uma vitória sobre o Floresta, o que já dá uma suavizada no estado emocional dos atletas. 9 dias de intervalo, a reportagem cita 8, eu vou a 9
por uma forma mais abrangente. O Breno cita ali a fase que o Paysandu aproveitou para treinamento. Porque o Paysandu teve a condição de iniciar esse período dando uma folga de 2 dias aos atletas, uma folga que era necessária para que eles pudessem recuperar a musculatura, e tanto que depois da folga de 2 dias, eles retornaram trabalhando bem mais do que era a rotina deles, fazendo uma preparação mais efetiva em cima de recondicionamento físico, porque um time que está muito desgastado fisicamente, ele não consegue manter intensidade. E era o caso do Paysandu. O Paysandu, para ter alguma consistência defensiva, precisava jogar na retranca, como nós vimos em Ponta Grossa no jogo contra o Paraná. Uma equipe que esteja numa condição física pelo menos razoável, consegue atacar e se defender em bloco. Consegue ser consistente defensivamente, mas também ter alguma contundência ofensiva. Então o Paysandu ainda não está, obviamente, não está no ponto, mas está numa condição bem melhor do que nas partidas anteriores para o jogo de hoje contra o Botafogo. Vejamos no jogo até que ponto isso vai refletir, até que ponto o desempenho das equipes vai confirmar ou não, né, o aproveitamento desse período, mas que foi a melhor preparação, não há a menor dúvida, porque finalmente foi um tempo humano, sabe, de um intervalo que dá uma condição de recuperação de todo o sistema fisiológico dos atletas. É isso, vamos aguardar então, né, saber se realmente a preparação vai dar esse resultado, que uma coisa talvez não tenha relação diretamente com a outra. O torcedor, mas é a minha preparação, mas necessariamente o time vai conseguir vencer, né? E a gente está colocando um ponto de vista aqui sobre o Paysandu. Sim. Do outro lado tem um Botafogo, que eu acabei de dizer, está 4 rodadas sem vencer, está pressionado, está sedento por vitória e que também vai usar todas as suas armas. É isso. E o Paysandu segue nessa reformulação do elenco, mais um jogador saindo, dessa vez foi o Paulo Henrique, volante, né? Será que vai chegar o dia em que a gente não vai ter uma informação sobre isso? Pois é, porque o Paysandu vai seguir dispensando, né? É tão rotina, né? Ou é jogador que está chegando ou é jogador que está saindo. Desta vez é o Paulo Henrique, o PH, é um atleta, Márcio, fruto das categorias de base do São Paulo, que estava na Itália, que voltou para o Brasil e que o Paysandu resolveu apostar nele, jovem, com esse referencial da formação, mas que não aconteceu no Paysandu, não conseguiu emplacar no Paysandu como tantos outros, e o Paysandu só vai aumentando esse volume aí dos descartados, né? E é também um recibo assinado pelo clube, porque um clube que em 6 meses manda embora 2 times que ele contratou para essa temporada, é recibo assinado de incompetência em matéria de contratação. Exatamente. Paysandu aí que estamos já em junho, né, e parece notícia de janeiro e dezembro, que geralmente em janeiro e dezembro a gente fala sobre jogador saindo, jogador chegando, mas a temporada está no meio praticamente e o Paysandu segue contratando e demitindo, né? Contratando e demitindo, uma verdadeira colcha de retalhos. Ferreira, e sobre o Remo, qual o seu destaque para esta terça-feira? Pois, sem menor dúvida, Pedro Vitor, né, Márcio? Sem menor dúvida. Dentro da Série C, é um jogador do Remo. Dentro do campeonato estadual, o Pedro Vitor foi ali um jogador que compôs o elenco, titular aqui, reserva ali, mas na Série C, sobretudo depois da chegada do Ricardo Catalá, ele passou a ser a grande figura de ataque do Remo, muito pelo deslocamento dele para o lado direito, ele que é canhoto, arriscando essa jogada, né, de cortar para o meio e bater. No jogo contra o Confiança, ele já foi a grande figura do Remo, fez o gol da vitória, nós vimos que ele tentou 3 vezes, está aí o goleiro fazendo uma grande defesa, mas aí não teve jeito para o goleiro. Bola para a rede, o gol da vitória do Remo, marcado pelo Pedro Vitor, contra a Aparecidense, a mesma situação, olha só, como ele se antecipa e bate para a rede. Isso favorece muito, principalmente o canhoto pelo lado direito. Isso, que ele puxa para o meio, né? É porque quando ele puxa para o meio, ele vai no pé de apoio do seu marcador, então desconcerta o marcador. E ele, nesse jogo contra o Figueirense, ele foi muito feliz porque ele bateu tirando do goleiro, né? Botou uma bola por cobertura, aí ele, contra o Confiança, ele usou força em várias ocasiões. É um jogador também com um nível de confiança
acima da média, porque nesse jogo contra o Confiança, o time do Remo estava muito tenso, jogadores sem confiança para arriscar, mas ele arriscou o tempo todo. E numa dessas, botou para a rede. E aí vai seguindo, fazendo esses gols providenciais para a equipe do Remo. Olha só como aí, ele sai da marcação E já chuta, né? e bate Até com surpreende força. o goleiro. Bate com força, mas contra o Figueirense é aquela batida consciente, Márcio, tirando do goleiro. Primeiro ele ganha a disputa de bola com o Raí, ele rouba do adversário. Ele olha antes de chutar bem, ó. Pode ver. Vê a posição Recebe do o goleiro goleiro adiantado, e né? bate com muita precisão. Por isso, respondendo a pergunta inicial, destaque é o Pedro Vitor, está mais né? do que justificado o Pedro Vitor. Eu acho, Ferreira, particularmente interessante o jogador que tem essa iniciativa de arriscar de fora da área. Como você falou, jogo contra Confiança, difícil, não consegue. Você acha um gol, muda totalmente a partida, né? Então é interessante ter um jogador que tem essa característica de arriscar de longe, de uma dessas sai um gol e o time vem à vitória, né? Isso é muito da personalidade, né? Sim. Porque com todos os ventos soprando contra, ele está ali arriscando, ele não teve medo de errar. E é um jogador que bate bem na bola, é o jogador mais intenso do time do Remo. Não é à toa que ele consegue fazer esses gols, como a gente viu, roubando a bola do adversário. Foi muito isso no jogo contra o Figueirense. Ele rouba a bola, ele toma a bola do Raí, o lateral, ex-Remo, por sinal, e faz a jogada e faz o gol. Então tem sido uma rotina pela intensidade, pela forma como ele se entrega, como ele se doa, primeiro na função de marcação e roubou a bola. Ele tem a ambição pelo gol, a ambição e a personalidade para arriscar e técnica para acertar. É isso, Ferreira. Não vamos ter agora as equipes amadoras, né? Fica para a segunda entrada ou já tem agora? Está separada? Temos? Temos. Então, vamos acompanhar então. Instalou? Alguém vacilou no roteiro, mas temos. Sim. Temos aí? Não tem? Chegou a informação que não tem. Mas fica para a segunda entrada. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar as equipes amadoras, futebol pelada. E também daqui a pouquinho tem um baú, né, Ferreira? Daqui a pouco tem baú, Márcio. E aí a gente vai trazer uma questão, viajando na história, para localizar um problema que hoje continua muito grave, mas numa outra versão. O fumo no ambiente do futebol e as consequências. Porque a gente observou nos últimos anos, né, campanhas importantes alertando sobre o tabagismo, né, e certamente, né, os hábitos mudaram, né, o que anteriormente se aceitava muito mais, hoje bem menos, né, até há uma restrição em ambientes fechados para a questão do fumo, e no futebol era também desse jeito, né, Ferreira? No futebol, lá dos anos 70 até anos 80, era algo assim, banal, né? O jogador fumando, você via, era uma rotina. Mas era um outro momento em relação ao que é o futebol de hoje. E aí a gente vai ter a oportunidade de comentar essa questão, abordando uma questão que é de saúde pública. Exatamente. Ferreira, muito obrigado. Daqui a pouco você volta com a gente. Fechado. Valeu. Carlos Ferreira de volta e a gente já abre com a participação das equipes amadoras. Ficamos devendo? Instalou, apareceu. Exatamente. Times amadores surgiram na tela do Bom Dia. Santa Clara, bairro do Guamá, Belém. Está aí o Alvinegro Santa Clara. E agora quem vem? Vem o Itamaraty, Vila de Itacuruçá, Maracanã. A da região, Ferreira. É verdade. O Márcio domina bem a geografia de Maracanã e região. Juventus do Paz, Peladeiros, Amigos do Zé, Belém. Esse Zé é o cara, né? Então, depois do Juventus do Paz, Luso da Vila, Ponta de Ramos, Curuçá, de novo Curuçá aqui na tela do uniforme BDP. que lembra o Sampaio Corrêa, Ferreira. É verdade, lembrando, eu vou contar uma historinha que envolve o Sampaio Corrêa, já. Sassagol, Futebol Chopp, Marituba, aí na tela do BDP, com o seu preto e verde. Águia Personal Marabá. Posso deduzir aqui que a galera de academia, né, trabalha com o personal, formou seu time com o nome do Águia, enfim, time lá de Marabá. Sol Nascente de Marapanim. Está aí o time verde, amarelo e azul de Marapanim. É a hora do Estrela Master Marituba. Os vovôs do Estrela Master, né? É isso. Então, depois do Estrela Master vem o Flamenguinho de Ananindeua. Tá aí a galera do Flamenguinho com o uniforme atualizado, né? Atualizado, maravilha. Tá pensando o quê? Depois do Flamenguinho vem a Falange Master, Jurunas Belém. Tá aí a galera da Falange do Jurunas.
É a hora dos Galácticos. Vila do Areial, Terra Alta, o time mais modesto que já surgiu aqui, né? Os Galácticos. Tinha os Galácticos do Real Madrid, lembra? Então, a autoestima dessa galera lá em cima. Depois dos Galácticos, é a hora da grande família de Icoaraci. Está aí o distrito de Icoaraci, representado pela grande família. Só dá família aqui, né? Família Só Latinha, Mosqueiro, Só Latinha, mas se você observar, lado esquerdo da foto, de boné branco, a latinha está na mão. Dignificando o nome aí. Grêmio Recreativo Ilha de Curuçambaua. Maracanã de novo, Márcio. Maracanã participando. Futebol lá é intenso. Então, e agora? Boca Júnior, time da Polícia Rodoviária Estadual, Liga dos Quartéis da PM. Esse campeonato aí está pegando fogo. Está pegando fogo, exatamente. A gente mostrou outros times já, né? Equipes da polícia. E já tem outro time na fila aí da Liga dos Quartéis. Enfim, está aí o campeonato da Polícia Só não Militar. pode prender a bola, né, Ferreira? Eu fico imaginando aqui, Márcio, ninguém avança o sinal aí, né? No caso da PRE, não. É bom não avançar. Se não avança o sinal, não fica em impedimento. Exatamente. Bom, depois de forçar a barra aí com a história, Caratateu, Sub-17, Ilha do Outeiro. Está aí o time que representa a Ilha do Outeiro, fechando o desfile dos times amadores na edição de hoje do BDP. Amanhã tem mais. Ferreira, vamos falar do Paysandu em campo hoje pela Série C, né? Às 8 da noite. Esse jogo seria 9h30 da noite, foi antecipado para 8 da noite. E o Paysandu em campo contra o Botafogo na Paraíba. Nós vamos conferir como é que está o Paysandu e depois eu vou dizer qual vai ser a consequência do resultado, seja qual for, né? Seja vitória, empate ou derrota para o Paysandu na classificação do campeonato. Papão em campo hoje à noite. Para o duelo contra o Botafogo, o time não vai contar com o atacante Vinícius Leite e o meia Robinho. Ambos foram expulsos na vitória por 2-1 contra o Floresta. Detalhe, eles já estavam no banco de reservas. O Paysandu tem uma das piores defesas da competição. Como visitante, a equipe levou 10 gols em 4 jogos. A gente vem melhorando a cada jogo, né? Se a gente for ver nossos últimos 4 jogos, eu acho que tivemos poucos gols sofridos. Mas no dia a dia a gente vem trabalhando, se cobrando. Eu tenho certeza que daqui para frente vai dar tudo certo e a gente vai buscar o êxito do clube, que é o acesso, não só o acesso como o título. O retrospecto entre as duas equipes pela Série C é bem equilibrado desde 2020. 2 vitórias para cada lado e 2 empates. O Belo fez apenas 5 gols como mandante na atual edição e em nenhum jogo conseguiu marcar 2 vezes em João Pessoa. Boa notícia para o Paysandu tentar tirar proveito. Nos ajuda, né? Sabemos que é um time muito qualificado, mas a gente veio trabalhando durante a semana, produzir bem, sair com resultado positivo e somar mais 3 pontos e, se Deus quiser, chegar no G8 e produzir mais ainda para a competição. Eu vim de celular à mão que eu estava fazendo uma pesquisa aqui para confirmar uma informação que eu já vou dar para vocês. Antes, vamos dizer o seguinte, qual é a consequência do resultado desse jogo para o Paysandu? Bom, se o Paysandu ganhar do Botafogo na Paraíba, o Paysandu toma a 8ª posição do Figueirense. Ele vai a 15 pontos, ele entra no G8 se ganhar a partida de hoje. Se empatar, ele vai a 13 pontos, ele toma a 13ª posição do Remo. O Paysandu hoje é o 15º. E se perder, fica onde está, até porque dos times que estão atrás, todos já jogaram. Então é a realidade do Paysandu. Ou segue na 15ª, ou avança para a 13ª, ou entra no G8, que seria a perfeição. E o Remo, Ferreira? Não, primeira historinha aqui, né? Sim, conta a história. Conta que, olha, o tempo tá apertado hoje. O Botafogo da Paraíba contratou Emerson Carioca, um centroavante que passou aqui pelo clube do Remo não faz muito tempo. Aí o Emerson Carioca se apresenta ao Botafogo e de repente recebe uma proposta melhor do Sampaio Corrêa para jogar a Série B e já se despediu, já deixou o Botafogo, já está no Sampaio Corrêa. E o Remo, Ferreira? Pois é, o Remo para o próximo fim de semana contra o Floresta vai jogar desfalcado, não vai ter o Pablo Roberto, que está suspenso, não vai ter o Lucas Marques, que está suspenso, talvez não tenha o Uchoa, que está sob cuidados médicos, e o Jean Silva
foi alvo de muita solidariedade do elenco do Remo, da comissão técnica do Remo. Vamos ver por quê do que aconteceu no jogo contra o Figueirense, a infelicidade do Jean Silva, que já vai surgir aqui na tela, né? O lance que resultou no gol do Figueirense, depois dessa bola na trave, ela vai lá para o lado direito, vai chegar para o Jean Silva depois que ela foi afastada pelo Marcelo, e olha, o Jean podia fazer qualquer coisa menos do que ele fez aí, acabou dando um passe que resultou no gol do Figueirense. Moral da história, a torcida pegou no pé do Jean Silva com muita vaia, com muito xingamento, e ele se abalou com isso, precisou ser amparado, recebeu o afago dos colegas, o que também valeu para provocar ali uma demonstração de muita união. É isso. Vamos agora recordar a hora do baú? A questão dos fumantes no futebol, lá dos anos 70 principalmente. Olha só como mostra, aqui da seleção da Croácia, né, jogadores fumantes da última Copa do Mundo, e aí temos vários personagens, vamos passar rapidinho aí, olha, o Sócrates, paraense Sócrates, que médico e atleta, fumante, como vários outros, Ronaldo Fenômeno, até o Ancelotti, o próximo técnico da seleção brasileira, está nesse rol, Cruyff, que está aí, Zidane, e agora? A realidade do futebol e o efeito do cigarro. Nós trazemos dois especialistas para falar sobre o assunto, o médico Paulo Mota e o mestre Carlinhos Dornelles. Nós tínhamos um jogador, um atleta, conhecido como Gerson, seleção brasileira, famoso canhotinha de ouro, que fumava muito mesmo, era um fumante veterano. E realmente a carreira dele foi mais curta do que se pensava. Era um atleta que colocava os pulmões e o coração para fora na hora dos jogos, entendeu? Mas realmente foi muito ruim. Na minha época, da década de 70, a famosa década de ouro, 80, do nosso clube do Remo, realmente existiam muitos fumantes. E naquela época nós tínhamos a oportunidade de fazer algumas palestras sobre o mal que fazia para eles, entendeu? Sabemos que um atleta de futebol necessita de um bom sistema cardiovascular e respiratório e um volume máximo de oxigênio que na fase passiva do jogo ajude a recuperar-se dos esforços da fase ativa, o fumo não é uma boa alternativa para quem pretende chegar a alto nível. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar com esse assunto amanhã para a gente avançar sobre essa questão de saúde pública, puxando essa questão